gente, está começando mais um Hora do Enem aqui pela TV Escola, o mais tradicional e importante programa diário sobre o Enem da TV brasileira. Estamos conectados mais do que nunca e vamos estar juntos para alcançar um ótimo resultado, pois esse ano o nosso apoio vai muito além do que você assiste aqui na TV Escola. No programa de hoje, vamos entrevistar o PhD e o coach Del Delambre, que vai falar sobre algumas técnicas. E você também vai saber como ter acesso ao novo curso intensivo digital e ainda assistir a teleaula do dia apresentada pelo Land Vieira, uma super aula temática de matemática, abordando adição, subtração, razão e porcentagem. E você ainda vai ver um bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial de um telespectador, do Crispim Alves. Pegue seu material, concentre e fique ligadinho, porque tá na hora do Enem. E no bate-papo de hoje eu vou conversar com o coach Delambre, que ele é PhD do WTS Coach, também criador da teoria da atenção. Tudo bem, Del? Bem-vindo à Hora do Enem! Tudo bem, Tatiana? Um prazer estar aqui, poder participar desse momento com você. Prazer muito grande. Prazer é meu. Olha, eu sei que você trabalha com um tipo de coaching que é desenvolvido na Alemanha e também na Europa. Me fala um pouquinho como que funciona. Então, o coaching ele é uma metodologia de desenvolvimento pessoal que ela ajuda, né, no processo de organização da vida, mas especificamente de você se organizar do lado de dentro para você então poder estar apto para caminhar, né, nos seus objetivos e nas suas metas. Tem uma peculiaridade que você já colocou, porque eu trabalho coaching dentro de uma pesquisa da Europa, especificamente no diálogo com a Alemanha, exatamente porque ali você tem um acompanhamento do que é feito do coaching na prática. Então, você tem a união entre pesquisa, né, e a parte de prática daquilo que os profissionais estão fazendo. Isso a nível, muitas vezes, mestrado, nível de também doutorado. Então, por isso, o meu diálogo ele se dá um pouco mais com as escolas, né, de coaching da Alemanha e a pesquisa mesmo da Alemanha. E qual o objetivo desse programa de coaching lá? Então, você tem uma pluralidade de possibilidades de aplicação do coaching, desde desenvolvimento do processo cognitivo com jovens, com adolescentes, passando pela utilização em corporações, também no processo educacional de uma maneira um pouco mais ampla, né, nos aspectos da sociedade. Vou te dar um exemplo, né? Na Suíça, você tem uma das universidades talvez mais importantes, St. Gallen, e essa universidade ela tem um programa de coaching para que os alunos que chegam à universidade eles tenham a oportunidade de ter um encontro com eles mesmos, sabe? De forma diferente, porque eles estão definidos, ao entrar na universidade, eles estão meio que definindo a vida deles, quase que assim, não vou dizer para sempre, mas é uma caminhada muito longa, né? Então, quando você faz essa escolha sem ter se escutado num lugar talvez mais profundo, você corre o risco de fazer essa escolha por a influência do seu pai, por a influência de outras pessoas, e é importante que você faça por você mesmo. Então, a universidade possibilita esse programa para que o aluno, o programa de coaching, para que o aluno possa ele se escutar e definir melhor suas metas e os seus objetivos. Com certeza. Agora, Del, para os próximos programas você vai estar aqui com a gente falando um pouquinho mais de técnica para ajudar esses jovens que vão fazer as provas do Enem. É isso aí, Tati. Vai ser um prazer e é uma honra poder contribuir com jovens que estão entrando nesse contexto, né, se preparando, na verdade, para essa carreira através da universidade. Então, ó, na próxima vez que o Del estiver aqui, ele vai estar falando de pequenos hábitos, de planejamento e muito mais na hora de Enem para você se preparar para a prova que vai acontecer no final do ano. Te agradeço muito, Del, pela presença e até um programa em breve. Ok, um abraço para todos vocês. Um abraço. E atenção! Nesse ano de 2021, depois de longos meses sem aulas presenciais e a falta de condições para a preparação mais efetiva e abrangente para as provas do Enem, a TV Escola está proporcionando aos estudantes de todo o Brasil
um curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Contando com a parceria do Colégio 24 Horas e do QG do Enem, uma super plataforma disponibiliza um curso modelar totalmente digital para você. Estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais do curso online, do QG do Enem e exercícios também de materiais de apoio, mini simulados inteligentes, além de uma completa estrutura de aprendizagem, trabalhando os conteúdos mais cobrados nas provas e tendo como referência as habilidades, o que facilita a compreensão e assimilação da programação. Para participar, procure secretarias de educação da sua região, os líderes da sua comunidade ou organização social, ou até mesmo empresas para ter acesso a esse projeto. Acesse também o nosso site e saiba como aderir a esse curso de apoio de reforço intensivo da Hora do Enem 2021, que você faz de casa, da escola, do trabalho, sozinho ou em grupo, contando ou não com a ajuda de professores e facilitadores. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem apresentando a teleaula do dia, uma super aula temática de matemática. É com você, Lande. Todo mundo me pergunta. Todo mundo tem. Alguém te pergunta alguma coisa, sujeito? E eu, sai do meu pé, rapaz. Todo mundo me pergunta assim. Quer saber o que me perguntam? Então, me perguntam qual é o meu número primo favorito. Eu já respondo logo, tem dessa de primo favorito. Eu gosto de todos, eu gosto do 2, do 3, do 5, do 7, do 11, do 13, do 15, do 17, do 20. E 15 é número primo desde quando? Oh, tá doido? Ele é primo de consideração, sim. Aí, tu vai lá e fala que não é primo, magou o meu algarismo, e depois ele vira um número complexo e não sabe por quê. Roda a vinheta. Que isso, Pizinho? Pizinho, volta aqui, cara. Tu sabe que tu é família. Pô, tu é meu brother aqui, ó. Eu não vou nem chamar de primo, eu vou chamar de irmão. Mas agora a gente fala de matemática com ela, professora Andréa Nasuto. Chega mais, professora. Olá, tudo bem? Vai. Tudo bem, e você, professora? Tudo bem, obrigada. O Exame Nacional é do ensino médio, mas isso não quer dizer que a gente não precise rever conteúdos do ensino fundamental, tô certo? Certíssimo. Para a gente conseguir entender os conteúdos do ensino médio, nada melhor do que ter uma base bem sólida e a base é do Fundamental 1 e 2. Você trouxe hoje duas questões de 2018, caderno azul. A primeira é a 164 e é sobre adição e subtração. Por que esse assunto, professora? Então, a gente acha que a adição e subtração é uma coisa bem tranquila, mas o Enem traz esses dois assuntos de uma maneira tão interessante que vale a pena a gente olhar essas questões. Show de bola. E em que série que a gente aprende isso, professor? Olha, adição e subtração a gente começa a aprender desde que entra na escola, né? Então, ensino fundamental 1, no 2, e aí a gente vai aprofundando esses conceitos. Quais conceitos, por exemplo? Bem, então, quando a gente fala em adição, a gente está fazendo o conceito da multiplicação. A multiplicação da potência. E assim vai, né? Da subtração, a gente tem base para divisão, a divisão para a radiciação. Então, aí, com essas operações, a gente consegue fazer com que o aluno aprenda conceitos muito difíceis, né? Mas tem alguém em casa que com certeza está pensando, mas adição e subtração é moleza, é por aí mesmo? Verdade, verdade. Realmente é fácil, mas do jeito que elas aparecem no Enem, são questões que envolvem uma boa interpretação do texto. Professora, eu vi que você separou uma revisão pra gente, bora lá? Vamos lá. Eu trouxe essa questão que é do Enem de 2010 e ele fala sobre uma classificação de alguns países numa determinada Olimpíada e cita a classificação desses países da 8ª à 13ª colocação, com suas respectivas medalhas de ouro, prata e bronze. Diz que o Brasil ficou em 16º com 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. E aí pergunta, se o Brasil tivesse recebido 4 medalhas a mais de ouro, 4 a mais de prata e 10 a mais de bronze, qual seria a classificação do Brasil? Então, é um problema que você tem que interpretar um quadro,
E que depois você só tem que ficar pensando, poxa, se o Brasil tinha 5 medalhas de ouro e agora ele ganhou mais 4, a gente tem o quê? 9 medalhas de ouro, eu vou ter aqui 6 medalhas de prata e 13 medalhas de bronze. Certo. E a gente sabe que para classificar um país, quem manda as medalhas mais importantes são as medalhas de ouro. Então o aluno tem que vir até aqui e perceber que a gente tem 4 países com 9 medalhas de ouro. Sim. Então, se empatou o número de medalhas de ouro, ele vai olhar prata. Certo. Então, prata o Brasil tem 6. Então, o Brasil tem menos do que Cuba. Sim. Então, o Brasil ficaria aqui, ó, né? Abaixo de Cuba. Então, o Brasil entraria na 12ª posição, Sim. à frente da Ucrânia. E era só isso que tinha que fazer nessa questão. Então, uma simples conta de adição e a interpretação dos dados, o que é muito comum no Enem, né? Bastante interpretação. É isso, nem precisa fazer de bronze aqui no caso, né? Nem precisa. Viu a de prata, verificou a de Isso. prata. Sim, porque o empate deu na de ouro, então você vai passar para olhar a próxima medalha, que é a de prata. É isso Certo? aí. Ok. Então, partiu questão? Vamos lá. Tá aí na tela, questão 164 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. E aí, professora? Então, a questão 164 ela é enunciada assim. Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo, T, e continuando com o primeiro, segundo, terceiro até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu 7 andares. Em seguida, desceu 10, desceu mais 13, subiu 9, desceu 4 e parou no 5º andar, finalizando a sequência. Considere que no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. De acordo com as informações dadas, qual é o último andar do edifício? Calma aí, é muito texto e... Por onde a gente começa? O que a gente tem que começar a fazer é, no momento da prova, pegar a caneta, né? E grifando algumas coisas importantes. Tipo o quê, professora? Tipo, você tem várias informações de que ele subiu, que ele desceu, né? Então, eu acho bom a gente representar legal esse subiu, esse desceu. Bora? Bom, vamos lá. Então, nós temos lá, ó, a criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde ela entrou, o elevador subiu 7 andares. Então, eu vou representar aqui, ó, subiu 7. O que é melhor para representar? Subiu 7 por 1 mais 7. Certo. Vou pôr assim. Bem, em seguida, ela desceu 10. Eu vou indicar por menos 10. Certo. Depois desceu 13, subiu 9, desceu 4 e parou no 5º andar. Bem, parou aqui, certo? Beleza. Essa questão é bem típica do Enem. Várias questões aparecem assim, ele fala onde você parou e pede para... Me pergunta onde você saiu ou o meio do caminho. Então, para resolver questões assim, o ideal é a gente fazer uma regressão. Então, onde eu penso desceu 4, a operação que eu vou fazer vai ser uma operação de adicionar 4. Onde eu penso subiu 9, eu vou fazer o quê? Subtrair 9. Vamos pensar, ó, se você parou no 5º andar depois de descer 4 andares, é porque você estava em qual andar? 4 acima. Então você estava no 9º andar. Ele parou no 9º andar depois de subir 9 andares. Quer dizer que ele estava onde? No térreo. No lá. térreo, isso. Tudo bem que no exercício, se ele fala que o andar inicial é o térreo, né? E aqui eu falo assim, ó, ele, depois de descer 13 andares, ele parou no térreo. Se ele desceu 13 andares para parar no térreo, ele estava no 13º. Percebam, ó, que o que eu fiz aqui, 5 mais 4, 9. Eu fiz aqui, ó, 9 menos 9, 0. Então, aqui eu tirei 9. Daqui para cá, o que eu fiz? Ó, ele desceu 13, eu estava no 0, né? Em vez de subtrair 13, eu vou lá e somo 13. Agora aqui, se eu estou no 13º, depois de descer 10 andares, quer dizer que eu estava em qual andar? No 23º, certo? Então, daqui para lá, quer dizer que eu estou somando 10. Aqui, ó, minha representação menos 10, mas eu estou fazendo exatamente o oposto. Sim. E agora, o que aconteceu? Eu estava no 23º depois de subir 7. Então, quer dizer que eu saí do 16º andar. Então, 23 menos 7. E aí que tem que prestar atenção, né, professora? Isso. Porque tem uma pegadinha aí, hein? Tem que prestar atenção, porque a gente vai pensar o quê? Alguém terminou essa conta, não prestou atenção na pergunta, fala 16, 16º andar, E ainda tem é lá. a alternativa A.
Puxa vida, né? É. Mas aí a gente tem que olhar a questão que pergunta. De acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é qual? É o 23º. Alternativa aí C, Olha ao aí. invés da alternativa A, né? Pegadinha, tem que ficar Pegadinha, atento. tem que ficar muito atento, é um distrator isso aí, né? Pois é, não é tão simples quanto parece, né, Sim, professor? sim. O cálculo é até simples, a interpretação sempre é a que é mais complexa. Vamos lá pra frente? Vamos. Pode ser? Bom, professor, a gente viu a questão sobre adição e subtração. Agora temos uma de razão e proporção, mas tem gente que pergunta qual a diferença? É fácil, é bem simples. Razão é o quociente entre dois números, né? E a proporção ela é a igualdade dessas razões. Eu queria saber que série a gente aprende isso? Então, razão e proporção a gente estuda lá no 7º ano e depois tem o estudo em espiral nos outros anos. No começo do ensino médio, a gente retoma também esse conteúdo, porque ele é base de outros temas. Então, a gente dá uma retomada. Agora, se eu fiz o ensino médio há um certo tempo e quero retomar os estudos agora, como eu faço, professora? Então, vamos lá, eu vou fazer uma revisãozinha desse conteúdo, né? E a gente consegue desenvolver bem. O tema razões e proporções, ele aparece no Enem em muitas questões. Gosto disso. Vamos para a revisão, professor? Vamos lá. Razão é quando a gente tem dois números. Então, a razão entre dois números A e B, a gente escreve assim, ó. A está para B. Ou a gente escreve assim, A está para B. É só uma questão de escrita, né? A gente tem que lembrar que esse número B, ele não pode ser zero, né? Não existe divisão por zero. Já a proporção, ela é o quê? Ela é uma igualdade entre razões. Então, se eu tiver 4 números A, B, C e D, se eu disser que eles são proporcionais, eu vou escrever assim, ó. A está para B, assim como C está para D, certo? E aqui a gente tem uma propriedade fundamental das proporções, que é o produto dos extremos igual ao produto dos meios, né? A vezes D igual a B vezes C, certo? Essa propriedade é muito importante para a gente resolver qualquer multiplicação, qualquer proporção. É bom absorver esses conceitos, né, professor? Sim, sim, é muito bom. E aqui dessa proporção a gente consegue tirar outras proporções, que eu posso fazer assim, ó. Se eu tiver aqui o A e eu acrescentar o B no numerador sobre o B, então aqui vai ficar C, ó, C e o D, certo? Quem Certo. eu vou acrescentar aqui? Aqui eu não acrescentei o denominador, então aqui também o denominador é D, certo? Bom, com essas propriedades a gente já consegue para a questão. A gente consegue sim. Opa, perfeito. Vamos lá. Partiu questão? Vamos lá. Questão 169 do Enem 2018, caderno azul, primeira aplicação. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio centímetro e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala 1 para x. Quais são os valores possíveis para x? Então, você vê que, de novo, uma questão com enunciado longo. Sim, 9 Então, linhas, né? 9 linhas, a gente tem que ficar muito atento aos detalhes. A gente tem algumas informações em metro, outras informações em centímetro. Então, em matemática é muito importante a gente fazer essa conversão de medidas. Então, a gente vai trabalhar com aqueles 15 metros em centímetros, com aqueles 90 metros também em centímetro. E a gente vai trabalhar com a escala. E aí, professora, qual o primeiro passo? O que a gente tem que fazer quando se depara com a questão dessa? Então, tem que ficar atento aos dados, marcar, né, os dados importantes. Então, eu iria arriscar lá 15 metros de altura, que é referente ao guindaste. Escrever. Sim. Escreva no cantinho, guindaste, 15 metros de altura. A esteira, 90 metros de comprimento. Marcar essa representação do guindaste, que é entre meio e 1 centímetro, próximo à informação da altura real do guindaste. Marcar a informação de quanto que tem que a esteira representar no desenho, que são 4 centímetros, próximo ao tamanho real dessa esteira de 90 metros. Professora, Então, vamos anotar ali, só para ficar claro vamos sim, para todo vamos mundo? sim, vamos lá. Então, nós temos lá duas informações. A gente tem uma informação referente ao guindaste, Sim, e o guindaste ele tem 15 metros, certo, e a gente tem a esteira de 90 metros. certo. Ele faz relações entre o desenho real
e o desenho, como ele vai ser, né? Como ele vai ser a representação. Ele fala que a representação do guindaste vai ficar entre meio centímetro e 1 centímetro. E a esteira, no desenho, vai ser representada por 4 centímetros, certo? Então, esse aqui, ó, é o real. Vou marcar um R de real. Esse aqui é o desenho. Certo. Aqui também, ó. O real são 15 metros. O desenho tem que ficar entre meio e 1 centímetro. Certo. A gente tem que lembrar que ele fala numa escala, 1 para x. Sim. Essa escala, toda vez que a gente falar em escala, a gente tem que lembrar que a escala, ela é a razão entre o desenho, que eu escrevi aqui com a letra D, e o real, que eu coloquei aqui com a letra R. Então, aqui, esses 15 metros eu vou passar para centímetros, porque aqui essas informações no nosso desenho estão em centímetros. Então, a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Então, 15 metros eu vou ter o quê? Então, eu vou ter 1.500 centímetros. Tudo bem? Certo. Agora aqui, 90 metros vai ter o quê? 9.000 centímetros. Até esse ponto, eu só estou analisando toda a minha situação. Então, olha, agora nós vamos usar a escala. A escala é o desenho sobre o real. Então, no desenho, a gente quer que o guindaste fique entre meio e 1 centímetro. Sim. Então, vou pegar o desenho, meio, e vou dividir pelo real. O real, 1.500 centímetros. Agora é o seguinte, meio no numerador, todo mundo já fica assustado. Então, tem 2 maneiras de você fazer isso. Uma delas é, o dobro de meio é 1. Então, Certo. se eu dobrar o numerador, é só fazer a mesma coisa aqui. Então, vamos dobrar. Certo. Vezes 2. Vezes 2, e aí eu tenho o quê? O dobro de meio, 1. 1 está para 3.000. Agora, a gente tem a outra medida, que é 1 centímetro. Certo. Então, no desenho, ele é 1 centímetro. E no real, quanto ele é? 1.500. Então, a gente já percebe aqui que o meu guindaste vai ficar entre esses 2 valores. Perceba bem que se a gente olhar as alternativas, a gente tem uma resposta aí. A gente tem que se a minha escala, ó, minha escala está assim, ó, 1 para x. Certo. Ela vai estar entre esses 2 valores. Então, ela vai estar entre 1 sobre 3.000 e 1 sobre 1.500. Certo. Em outras palavras, é a mesma coisa que falar que esse x está entre 1.500 e 3.000, certo? Porque eu estou aqui com o inverso, ok? Então, daria entre o x entre 1.500 e 3.000. Perceba que a gente só olhou o guindaste e a gente já tem uma alternativa assim. Sim. Então, alguém que está fazendo essa questão louco para terminar, fala, opa, já achei a solução, e já para. Só que é uma pena parar aqui, porque a gente ainda tem as informações da esteira. E isso aqui vai levar, se parar aqui, já levou você com todo um raciocínio bem legal para a resposta errada. Já derrapa na esteira, ou sem esteira. Sim, verdade, sem nenhum trocadilho. Então, vamos fazer a esteira. A esteira, a gente tem o quê? Que no desenho vale 4 centímetros. No real, são quantos centímetros? 9.000. Então, aqui dá para a gente dividir por 4. E aí, a gente vai ter 1 sobre a metade de 4.500, 2.250. Então, da mesma forma que aqui a gente chegou que 1.500 é menor que x, que é menor que 3.000, a gente vai chegar, então, que eu vou ter que ter uma escala menor do que esse valor aqui, menor que 2.250. Então, se o meu valor x tem que estar entre 1.500 e 3.000, e o meu valor x, segundo o enunciado, também deve ser menor do que 2.250, então, olhando essas 2 inequações, a gente chega o quê? Que o meu x tem que estar entre 1.500 e 2.250. Então, você tem que olhar os dois, gente. Tem que olhar as duas, uma sincronia isso. aí. Ou eu faço, então, um intervalo, faço desenhinho, mas isso aqui, visualmente, a gente já consegue perceber. Ó. Se tem que estar entre 1.500 e 3.000 e aqui inferior a 2.250, então a gente deduz
que o X deve estar entre quais valores? Entre 1.500 e 2.250. Já temos ali a opção, né? Certo, e agora sim a opção certa. É a opção Eu vi C, né? muitos alunos que no ano passado fizeram só até aqui. E erraram acabaram a questão. derrapando, né? Uma pena, uma pena. A questão trabalhosa, né, professora? Ela é um pouco mais trabalhosa do que a primeira. Sim, exige muita atenção, né? De perceber Exige. que não pode deixar a esteira de lado. Sim, Tem que lembrar dela. Novamente, a gente tem aqui a nossa língua, a língua materna, né? Fazendo muito mais diferença do que os cálculos matemáticos, É né? isso aí. Então, só confirmando o gabarito, opção C. Isso X mesmo. entre 1.500 e 2.250. Isso mesmo, isso mesmo. E é legal, você leu certinho, porque quando a gente tem dois valores e o X no meio, a gente sempre lê entre 1.500 e 2.250. Ótima leitura. E aqui, diariamente, você vai ter um espaço de variedades e interação para diversos assuntos especiais. E agora, com vocês, a janela para o Enem. Na Janela do Enem de hoje, nós temos um convidado muito especial que vem da Bahia, é o Crispim Barros. Tudo bem, Crispim? Bem-vindo à Hora do Enem. Tudo bem, Tati, obrigado. Estou sabendo que você é um grande fã do programa. Me fala um pouquinho, você assiste sempre pela televisão, pela internet? Eu assisto geralmente pela televisão, pelo canal 21, aqui na Chapada Diamantina, aqui em Ceará, na Chapada Diamantina, pego o canal 21, que é da Sky Livre, e geralmente eu assisto pela TV. Por qual motivo você está sempre assistindo o nosso programa? Ah, muito bom. Eu assisto para estar sempre me atualizando, sabe? Para sempre estar adquirindo novos conhecimentos. Embora eu não tenha interesse, né, intenção, por enquanto, né, de fazer uma nova faculdade, mas... É uma forma de te atualizar, saber o que está acontecendo. Isso, para me manter sempre atualizado. E qual a dica que você daria para esse jovem aluno que está assistindo a Hora do Enem para passar aí nas provas do final do ano? Qual dica eu daria? Sim. A dica que eu daria é que estudar bastante. Assistir os programas, né, que são muito bons, muito esclarecedor, né? São os professores bons que vocês convidam para fazer o programa e buscar, ler bastante, estudar bastante, que chega lá. Com certeza. Quero te agradecer pela presença, Crispim, e eu te espero em breve, mais uma vez, uma outra oportunidade aqui na Hora do Enem. E olha, compartilha que você esteve aqui na Hora do Enem, presente no dia de hoje, com seus amigos, para a gente chamar mais gente para assistir o nosso programa. Pode ser? Pode ser, sim, pode contar. Um beijo, obrigada, Crispim. Obrigado, até mais. Até mais. E assim chegamos ao final do programa de hoje, unindo conteúdo, orientação, dicas e muito apoio para você aqui na Hora do Enem. Não perca nada, nós estamos direto nas redes sociais com você. Utilize a hashtag Hora do Enem. Estamos diariamente em 3 horários para você e também com uma maratona no final de semana. Esperamos por você, amanhã tem muito mais a Hora do Enem. Um beijo e até amanhã!